Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo do RedMat de resolução de exercícios. O enunciado da questão nos diz: determine a equação da reta que contém o ponto 1 menos 1 e o coeficiente angular é igual a menos 4. Esboce a reta, identificando as interseções com os eixos coordenados. Para resolvermos esse exercício, é necessário relembrar da forma canônica da reta para que a gente consiga associar aos valores dados pela questão. Bom, a forma canônica da reta é y é igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular que determina a inclinação da reta. Já o b se trata do termo independente, que define onde o eixo OY será cortado. A primeira parte do exercício pede que a gente determine a equação da reta que contém o ponto 1 menos 1 e cujo coeficiente angular, que é o nosso a, é igual a menos 4. Os pontos da reta são o para-ordenado x, y, onde y é igual a ax mais b. Daí, como a reta deve conter o ponto 1 menos 1, a gente vai ter sendo o x igual a 1 e o y igual a menos 1. Substituindo na equação da reta, a gente vai ter menos 1 é igual a mais b, e como o coeficiente angular é igual a menos 4, temos que a igual a menos 4, onde a gente vai ficar com a seguinte equação: menos 1 é igual a menos 4 mais b. Se a gente observar, a gente já consegue isolar o nosso b e obter seu valor, que é justamente igual a 3. Logo, a equação da reta é y é igual a menos 4x mais 3. A segunda parte do exercício pede que a gente esboce a reta, identificando as interseções com os eixos coordenados. O ponto de interseção com o eixo OY deve ter x igual a 0, então ele é da forma 0y, com o y sendo igual a menos 4 vezes 0, que é o nosso x, mais 3, isso é o ponto 0, 3. Já o ponto de interseção com o eixo OX deve ter y igual a 0, então ele é da forma x, 0, com 0 igual a menos 4x mais 3, isto é, o ponto 3 quartos, 0. Agora a gente pode esboçar o gráfico marcando os pontos que encontramos. Lembrando geometria analítica, a reta que passa pelos pontos de interseção 0, 3 e 3 quartos, 0 é a seguinte linha. E assim a gente termina o exercício. Mas nós estamos em cálculo. Vamos agora ver a reta como sendo o gráfico de uma função. A reta é o conjunto de pontos x a x mais b. Aqui isso lembra? Isso lembra justamente a definição do gráfico de uma função, onde a gente tem determinado ponto, tal que y é igual a nossa f de x, que pertence ao conjunto R2, e o conjunto desses pontos, x a x mais b, são os pontos do gráfico da função f de x é igual a x mais b. E assim, o gráfico da função f de x é igual a ax mais b é justamente a reta y é igual a ax mais b. No nosso caso em particular, a reta do exercício é o gráfico da função f de x é igual a menos 4x mais 3. E é aqui onde geometria analítica e cálculo se juntam. E grave bem, uma função é uma correspondência. Ela pega um número x do domínio e devolve um outro número f de x da imagem. Já o gráfico de uma função é a curva y é igual a f de x no plano. Os pontos dessa curva são os pares ordenados x e f de x.